O incidente Vela foi um clarão duplo detectado por um satélite americano Vela Hotel em 22 de setembro de 1979, perto do território sul-africano de Prince Edward, no Oceano Índico, a aproximadamente meio caminho entre África e Antártica. Hoje em dia, a maioria dos pesquisadores independentes acredita que o clarão foi causado por uma explosão nuclear, possivelmente num teste conjunto entre a África do Sul e Israel. A causa dos clarões permanece um mistério, e algumas informações permanecem confidenciais. Há a possibilidade de que o sinal pode ter sido causado por um meteoroide colidindo com o satélite. Os prévios 41 clarões duplos detectados pelo satélite Vela foram causados por testes de armas nucleares. Além de ser capaz de detectar raios gama, raios-x e nêutrons, o satélite contava com equipamentos capazes de detectar clarões associados com testes nucleares atmosféricos. Os clarões detectados pelo satélite são característicos de uma explosão de 2 a 3 quilotons. Sistemas de monitoramento americanos usados para detectarem submarinos soviéticos e mísseis foram examinados no esforço de ganhar mais conhecimento sobre a possibilidade de uma explosão nuclear na região. Os dados não foram suficientes para constatar qualquer explosão nuclear. A Força Aérea Americana mandou uma aeronave para o local com equipamentos para analisar amostras da atmosfera. Estudos com relação ao padrão dos ventos confirmou resíduos de uma explosão, que poderia ter acontecido no sul do Oceano Índico, ao sudoeste da Austrália. Foram relatados níveis baixos de iodo 131, um produto de fissão nuclear, em ovelhas no sudeste da Austrália, nos estados de Vitória e Tasmânia, brevemente após os clarões. Ovelhas na Nova Zelândia não mostraram qualquer traço de iodo 131. Os possíveis responsáveis no caso de uma explosão eram Israel, África do Sul, União Soviética, Índia, Paquistão e França. Embora houvesse suspeitas de testes clandestinos após um tratado para banir testes nucleares, nenhum responsável foi apontado e não existia prova suficiente para acusar qualquer país. Informações surgiram de um espião soviético condenado na África do Sul, que dizia que, apesar de não ter direto envolvimento na organização ou execução da operação, ficou sabendo que o clarão produzido fora de um teste conjunto de Israel e da África do Sul, chamado de Operação Fênix. A explosão foi limpa e não era para ter sido detectada, mas eles não foram tão inteligentes quanto imaginavam, e o tempo mudou, então os americanos foram capazes de detectar. Em 2003, Stanfield Turner, diretor da CIA durante a administração de Jimmy Carter, constatou que a detecção do Vela fora de natureza humana. Em 2010, Jimmy Carter publicou seu Diário da Casa Branca. Na entrada de 22 de setembro de 1979, escreveu que havia acontecido uma explosão nuclear na região da África do Sul, ou África do Sul Israel usando um navio ou nada. Em 27 de fevereiro de 1980, escreveu que havia uma crescente crença entre cientistas de que israelenses tinham conduzido uma explosão nuclear de teste no oceano ao sul da África do Sul. Um relatório patrocinado pela CIA, composto de um painel de respeitados cientistas, concluiu que o misterioso clarão detectado pelo satélite americano Vela, passando pelo sul do Oceano Atlântico na noite de 22 de setembro de 1979, fora de provavelmente um teste nuclear. Agora, 40 anos depois, há evidência científica e consenso histórico de que foi um teste nuclear que fora conduzido por Israel. Em 2018, um novo estudo concluiu um quadro de que o clarão foi um teste nuclear. Décadas após o evento, pequenas quantidades de informações apareceram, mas a maioria das perguntas continuam sem resposta.